né, há quase 20 anos. E em especial o Sírio, ele traz uma necessidade pessoal de se comunicar com um conhecimento que já está se desenvolvendo há muitos anos, né? Esse conhecimento ele é fundamental para que a gente possa entender esse barulho que a gente está ouvindo, por que tem fogos, por que a gente chora, né? Por que a gente se emociona tanto numa tradição tão próxima da gente e às vezes tão distante do ponto de vista histórico. O objetivo é que as pessoas conheçam outros sírios e outros significados, que a gente entenda o sírio como fenômeno histórico, que a gente possa entender ele do ponto de vista cultural, musical, político, social, antropológico, porque ele tem todas essas características. Então os componentes que reúnem esse passeio, eles são muito poderosos do ponto de vista emocional para mim. Mais do que arquitetônica é pensar como a cidade ela é atravessada literalmente e do ponto de vista histórico pelo Círio de Nazaré. Então vou colocar o início do nosso passeio, ele tem uma duração de 1h30. A gente vai começar por aqui, tem algumas surpresas nesse passeio. Eu vou me apresentar para quem chegou depois. Eu sou o professor Michel Pinho, sou professor de História, sou licenciado e bacharel pleno pela Universidade Federal do Pará. O passeio, ele não é um passeio religioso nesse sentido, mas ele é um passeio da religiosidade. Tem uma diferença entre esses dois lados. O que é muito saboroso para mim é entender a partir de agora como a nossa fé, como a nossa percepção histórica e cultural ela é formada. Isso tem a ver com a cidade. E aí, por isso que me emociona tanto falar. Por quê? Nós estamos em cima de um alagado. Antes, no século 16, 17 e 18, isso aqui é um enorme alagado, porque do lado esquerdo ali tem a boca do Piri, que era a boca que entrava no Igarapé, aonde tem a rua, que é a Avenida Portugal, vinha o Igarapé que dava lá onde hoje é a Tamandaré, um enorme lago, muito importante para a cidade, logo que os portugueses chegam aqui. Essa cidade que eu estou falando do século 17, 1616 até 1774, ela é uma cidade muito pequena. E ela se reduzia basicamente a dois bairros. O bairro da Cidade, que hoje nós chamamos de Cidade Velha, e a Campina. Então o Igarapé do Piri, hoje a Avenida Portugal, dividia os dois únicos bairros da cidade. Esses bairros eles têm condições muito interessantes, porque eles estão cheios de igreja. Nós temos a Capela do Palácio, nós temos a Capela Pombo, nós temos a Igreja de Nossa Senhora da Graça, nós temos a Igreja de São Francisco Xavier, Igreja do Carmo, Capela de São João. Mas nenhuma dessas igrejas é a igreja de quem? De Nossa Senhora de Nazaré. E aí vem a questão muito interessante. A imagem e a crença de Nossa Senhora de Nazaré, ela não nasce no nascimento de Belém. Ela tem uma origem que é lá em Portugal. Existe uma longa história que remonta aos séculos 356, 357. É muito antigo. A imagem de Nossa Senhora de Nazaré tem a ver com as águas, por muitos motivos. Primeiro motivo, quais são as primeiras duas nações do mundo que começam a fazer as grandes navegações? Portugal e Espanha. Então, quando os portugueses, principalmente da ilha de Açores, saem para conquistar a América Portuguesa, eles trazem uma crença de uma santa que os ajudava em momentos muito delicados quando eles precisavam. Que era a imagem de quem? Nossa Senhora de Nazaré. E essa crença chega primeiro onde? Em Belém? Não, ela chega em Vigia. Por que chega em Vigia? Porque são os colonos açorianos da crença nazarena que vão para lá primeiro. Se fortalece o Sírio em Vigia e depois essa crença vem para Belém, para essa rua bem aqui. A 13 e a próxima rua eram ruas dos açorianos que chegaram aqui e foram colocados nessas avenidas para morar, os casais de açorianos que vieram para cá. E quando eles trouxeram a crença de quem? De Nossa Senhora de Nazaré. Que nessa região não existia nenhuma igreja que pudesse suplantar, que pudesse acolhê-los. Então, eles tinham a crença, mas não tinham a igreja. E aí vem a lenda que é absolutamente fantástica. Os santos populares desse país, sempre eles aparecem no sentido de acalmar, cuidar, proteger as pessoas. E é nesse sentido que um caboclo chamado Plácido, lá pelos anos 1700, sai dessa região da cidade, de uma casa muito humilde, para a estrada do Utinga. Qual era a estrada do Utinga? Nazaré. E ao atravessar o engenho do Murutucu para beber água, vê uma imagem reluzente. Quem era essa imagem reluzente? Achada por quem? Pelo Plácido. Pelo homem o quê? Pobre. E isso é muito difícil de falar sem se emocionar. Por isso que Nossa Senhora de Nazaré, desde o primeiro dia, é a Nossa Senhora dos pobres. Desde o primeiro dia,
ela é Nossa Senhora dos Desvalidos. Desde o primeiro dia, é ela quem vai, num momento de um Brasil colonial e imperial, onde não tem hospital, não tem médico, não tem absolutamente nada, as pessoas vão rogar a ela a sua intercessão. Vocês conseguem entender por que ela é tão importante? É esse caboclo que traz Nossa Senhora para cá, coloca dentro da sua pequena choupana, adormece e o que acontece? No dia posterior, ela não está lá. E aí isso rapidamente se espalhou. Ele volta pro Garapé, encontra, traz de novo e no outro dia o que acontece? E aí chegou no ouvido do governador. E quando o governador faz isso, quando ele ouve, ele diz, não, eu quero saber que história é essa. E aí ele manda trazer a imagem, coloca 2 soldados na porta da capela, fecha a capela e ordena que absolutamente ninguém possa entrar em contato com aquela imagem. Monta-se a guarda, ele vai dormir, os guardas ficam a noite inteira, de manhã cedo se abre a capela. Cadê a imagem? Sumiu. E aí vem um lado poético contado por Arthur Viana em 1904. Quando acham a imagem no mesmo lugar, ela está com um manto de seda, com carrapichos e orvalho, dando a ideia que ela foi caminhando de volta. Cara, você tá arrepiado, mano. Esse trajeto dela ir para esse espaço e dela voltar desse espaço é a origem do quê? Da trasladação e do Círio de Nazaré. E nós repetimos isso, tá? Alcançando sua graça, a emoção não disfarça. No nosso caso específico, para esse passeio, eu acho que é muito importante ressaltar que essa história social em torno do Círio é muito importante na construção do tamanho da devoção que nós temos hoje, né? Um passo muito pobre, reconhecido por um governador, que também é testemunho da fé e do milagre. Para a Virgem de Nazaré. A gente já começou a fazer o caminho do Círio, tá? O Círio ele não seguia para o Ver o Peso. O Círio ele não seguia o caminho que ele tem hoje. E essa é a grande surpresa. O Círio ele passava por dentro da Cidade Velha. E o que é mais impressionante é dizer que o Círio já começa com 10 mil pessoas. Ele já começa de uma coisa que era completamente fora do comum a toda a Amazônia brasileira, a toda a Amazônia portuguesa. Ele já começa com muita gente, já começa com a presença do governador, do bispado, de uma quantidade enorme de pessoas ligadas ao poder. E essa dualidade que a gente assiste até hoje entre o Círio eminentemente popular, mas que também é absorvida pelo poder. Esses dois lados é muito claro. Eu queria que vocês fizessem uma viagem na história comigo. É possível? Vocês conseguem fazer isso? De verdade. Eu vou dar play num som, mas eu queria que a gente ficasse em absoluto silêncio e eu quero que vocês contem mentalmente. Os 21 tiros de canhão eram dados do Forte do Presépio e eles anunciavam o início do Círio. E em cada largo que se chegasse, hoje a gente chama de praça, né? Em cada largo que chegasse, se soltavam 21 bombas para anunciar longe o caminho dos Círios. Se a Santa está perto, e essa função hoje cumpre o quê? Os fogos de artifício. Então, desde que o Círio é Círio, a gente tem na sonoridade a localização da Santa. Por que a gente parou aqui? Por causa da casa do Barão de Guajará. O próprio Barão de Guajará teve um pai morto durante a cabanagem. A cabanagem começa no dia 7 de janeiro de 1835 e é derrotada em Belém em 13 de maio de 36. E durante esse processo inteiro, mesmo no auge da cabanagem, da rebelião, da revolta social, mesmo assim, quem estava lá? Nossa Senhora de Nazaré, nesse sentido. De estar fazendo o Círio mesmo durante a cabanagem. Então esse prédio assistiu a esse momento muito delicado da história do Brasil, muito delicado da história do Pará. O dono dele assistiu isso. O Círio não se realiza só através da imagem, mas a partir dela.
A gente sai do ver o peso a pé. Nós estamos no centro do poder eclesiástico e militar de Belém até o século XIX, metade do século XX. Dentro do forte Capela de Santo Cristo, primeira capela de Belém. Segunda capela de Belém vai ser a Igreja do Carmo. Terceira, o espaço religioso, Igreja de Nossa Senhora da Graça, que hoje é a Catedral. Depois, a construção da Igreja de São Francisco Xavier. Hoje a gente chama de Santo Alexandre. Mas é impressionante o que aconteceu com o Círio, né? Porque poderia ser o Círio de São Francisco Xavier, por causa dos jesuítas. Poderia ser a padroeira Nossa Senhora da Graça, por causa do poder como Catedral de Belém. Podia ser o Círio da Capela de Santo Cristo, mas vai ser o Círio de uma santa sem igreja. Não há construção. O Lande não construiu. Quem construiu a ermida foi quem? Os pobres, os desvalidos. Vocês conseguiam imaginar que o Círio fazia o trajeto que a gente está fazendo agora? Possível, né? Ninguém consegue imaginar. E aí imagina que se nós somos os 200, 150, já dá dor de cabeça para a gente fazer isso. Imagina 10 mil pessoas. Imagina 10 mil pessoas fazendo esse caminho e se acotovelando para ficar aqui na frente. Não tinha berlinda. Os primeiros círios são uma literia, que são 4 pedaços de madeira, um tecido em cima, e a imagem vem embaixo carregada pelo bispo, pelo padre da cidade, né? E imagina só que lindo, né? Na frente os cavalos, a literia atrás, depois os padres, depois a população. Não tem corda também. E por que todo mundo se acotovelava para ficar aqui? Lembra dos 2 palácios que nós estávamos entre eles lá? O branco é o palácio do governo, é o palácio do governo provincial, como se fosse o estado hoje. E o outro palácio não existia, porque o outro palácio seria o palácio municipal, como seria a representação do município hoje, né? O gabinete do prefeito. Só que não existia aquele. Onde era o gabinete do prefeito, do intendente? Aqui. Aqui é o palácio municipal. Aqui tem o intendente, o prefeito, e aqui tem as vereanças, que são os vereadores. Então o que você percebe? Olha como é mágico entender isso. Você percebe que o Círio de Nazaré, que é muito popular, mas também tem uma característica de poder muito forte. Tão forte que é preciso que o prefeito da cidade, à época o intendente, e os seus vereadores, eles saiam das suas janelas e eles venham saudar Nossa Senhora de Nazaré. Aqui é tão importante para a cidade que ali na pontinha tem um monumento. Atrás de vocês, meninas. Bem no